E aí, dentro disso, você sempre soube que queria ser pediatra ou não cogitou outras especialidades? Cara, assim, um conselho que eu dou, se conselho fosse bom, né? Mas dê o olha seu só, conselho. para você que está na graduação, às vezes me perguntam, não sei o que eu vou fazer, se vou fazer pediatria, se vou fazer clínica, se vou fazer cirurgia. Eu acho, não sei se eu estou certo, geralmente estou errado. Eu acho que você, ao longo da faculdade, tem que escolher pelo menos se você quer fazer área cirúrgica ou área clínica. Basicamente Sem isso. dúvida. Né? Então, eu já sabia desde o primeiro ano que eu não ia ser cirurgião. Também não tinha paciência. Cara, eu não tinha habilidade. Eu não tinha paciência. Que é uma coisa engraçada, né? Eu tenho uma habilidade motora grosseira muito boa, tanto que eu sempre fiz esporte bem, mas a minha motora fina é péssima. A minha letra é horrível. Eu amarrando sapatos, as pessoas falam, tem certeza que tu amarrou seu sapato direito? Porque eu sou esquisito para fazer essas coisas finas, né? Eu sofro, cara, sofro. Né? Na época eu fazia o plantão de obstetrícia, quando precisava fazer uma episorrafia, eu demorava tanto que a enfermeira falava assim, e aí, doutor, já acabou a cesárea? Isso não parto normal, né, cara? Caramba, eu demorava tempo, detalhista. É falta de habilidade, né? Eu era lento, né? Porque não tinha habilidade. Então já sabia que eu não ia fazer área cirúrgica. E eu achava que eu ia fazer pediatria. Só que meu pai falava, Vinícius, aproveita a faculdade para estudar clínica. A clínica é a base de tudo. O médico que é bom clínico, ele é bom em tudo. Sim. Ele é um bom especialista. Sim. Cara, e aquilo ficava na minha cabeça. Ficou de uma tal forma na minha cabeça que eu decidi no internato, lá na UERJ, a gente tem um período que é o internato obrigatório e o internato opcional. Tá. Opcional, você escolhe 6 meses numa área que você queira. Cara, eu fiz neurologia, infecto. Tudo de adulto. Tudo de adulto. Eu não escolhi ficar na pediatria. Sim. Por quê? Meu raciocínio era o seguinte: se eu serei pediatra, eu serei durante décadas. A última chance de eu estudar e ver clínica é agora. Claro. Então, vou aproveitar. Só que aquilo funcionou de uma tal maneira que chegou no meio do 6º ano, eu não sabia mais se eu queria ser clínico ou pediatra. E a gente tem um plantão no internato, que é dentro do hospital, que é de clínica, né? Sim, geralmente sim. E o cara-chefe de plantão era um cara muito bom, que era uma inspiração para mim. O cara, inclusive, quando chegou ao final do internato, ele falou, olha, se você fizer clínica, tem uma vaga para você trabalhar na minha equipe. Cara, já estava me encaminhando para a clínica. E aí o que aconteceu? E o que aconteceu, cara? Mas era aquela história, né? O plantão de clínica era um plantão mais laboroso para mim, mais cansativo. Quando eu dava plantão na pediatria, cara, aquilo passava outra mais energia, leve. Quando eu rodei no internato obrigatório da pediatria, cara, aqueles meses passaram rápido. Era quase uma diversão ali, tá examinando as crianças e tal, brincava com as crianças, elas falam umas coisas inusitadas que você cai na gargalhada. Cara, aquilo era, de certa forma, divertido. Eu sempre tive empatia com as famílias e tal, e tudo mais. E acho até que isso até melhorou depois que eu tive filho. Não a minha qualidade técnica. Eu sempre ficava aborrecido quando alguém falava assim, você não tem filho e tal. Eu falo, cara, mas isso não muda a minha qualidade como médico. E de fato não muda. Claro, não. Mas o seu entendimento daquela queixa, ele muda, como se o seu ouvido amplificasse um pouco a capacidade. Faz sentido, claro. Né? Você tem sobrinho e tal, você começa a ter essa empatia, né, cara, um pouco maior, que a gente já falou, né, que é muito importante. Mas aí eu estava lá naquela definição clínica ou pediatria. E aí, cara, eu falei, eu não vou conseguir passar na prova porque na época que eu fiz residência era assim, tinham as 5 áreas básicas e a segunda fase era a tua especialidade. Tá. Falei, eu não vou conseguir passar na prova. Você ficou com receio? Fiquei com receio. Falei, cara, eu acho que eu não vou passar. Eu vou fazer... Eu acho que eu fui o único cara que fez uma prova. Não conheço outro. Prova de residência. Para clínica e para pediatria. Único. Escolhi. Ninguém mais no mundo. Escolhi alguns hospitais. Que geralmente é uma dicotomia, né? Isso. Quero lidar com crianças, faço clínica. Não quero lidar com adultos, faço pediatria. Exato. Eu falei, vou fazer clínica. Ou pediatria. Ou pediatria. Vou deixar a escolha para depois passar na prova. Mas eu já tinha uma certa ideia de que eu ia fazer pediatria, porque o hospital que eu fiz a faculdade era o hospital que eu queria mais fazer residência. Maravilha. E ali eu escolhi pediatria. E tinha um outro detalhe que eu tinha que resolver dentro da minha cabeça, que era assim, será que eu vou ser pediatra por causa do meu pai? Teu pai é pediatra? Meu pai é pediatra. Ele é pediatra. Pai é pediatra.
será que eu vou escolher pediatria por causa do meu né? pai? De novo, né? A mesma... E aí eu simplifiquei isso da seguinte forma. Eu escolhi medicina por causa do meu pai. Então, se é para imitar, vamos imitar tudo, né? Já deu certo, né? 100% de imitação. E aí escolhi. Cara, mas o incrível é que eu passei para clínica por causa desse esquema das provas. Eu fui muito bem na primeira fase em todos os lugares que eu fiz, mas na segunda fase, quando era específica, eu fui muito mal em pediatria e fui ótimo em clínica. Passei para clínica. Só para a clínica. Não passei para a pediatria. E aí eu comecei a residência em clínica e passado, assim, a primeira semana eu fui reclassificado para pediatria. Na verdade, tinha um concurso do Fernandes Figueira que era um pouco depois. Aí saiu a nota desse concurso, eu passei também. Maravilha. Aí eu ia começar a clínica. Na verdade, foi a primeira semana, aquela pré-residência que você escolhe plantão. Já tinha escolhido plantão, já estava lá dividido. Conformado, não nasci para ser pediatra. Mas e aí, havia nascido. Imagina a alegria do cara que estava atrás de mim. Nossa, aquelas coisas que rodou a lista e tal. Amigão, venha. A vaga é tua. Chega aí. Aí fui fazer e depois sim eu fui reclassificado para o UERJ. Bacana. Eu tinha passado em primeiro lugar na primeira fase, cara, caí para 24º. Mas e eram 12 vagas. Por causa da segunda fase que não foi boa. Mas aí eu vim sendo reclassificado. Aí depois de um mês lá no Fernandes Figueira fui reclassificado. Aí, cara, a faculdade que eu estudei falou mais alto e fui para lá. E assim fui pediatra.